Olá, amigos, tudo bem? Então a gente vai falar sobre um pouquinho sobre o flagrante, especificamente aquela ideia de até quando uma prisão em flagrante pode ser decretada, é, pode ser feita na realidade, né? É comum entre as pessoas, mesmo quem não tem conhecimento jurídico, aquela ideia de que o flagrante ele só ocorre até 24 horas depois do cometimento do crime. Contudo, não é essa realidade amparada pela doutrina e pela jurisprudência. Então, o que a gente tem que ter em mente é que não existe um prazo determinado na nossa legislação ou jurisprudência para que uma prisão em flagrante, para que uma prisão seja considerada flagrante ou não. O que nós devemos ter é uma continuidade da perseguição da autoridade policial àquela pessoa indicada como quem cometeu o crime. Então, a autoridade policial, tomando conhecimento do cometimento de um crime, ela vai até o local, por exemplo, chegando lá, ele vê o autor do crime fugindo, ou ele chega e recebe imediatamente o cometimento do crime, ou logo após, como diz a legislação, né? O cometimento do crime, chega no local e as pessoas, testemunhas que estão lá, dizem, foi o fulano de tal que cometeu esse crime. Então a polícia imediatamente ela sai à procura, sai perseguindo essa pessoa para que faça prisão em flagrante. Então nesse caso específico, o flagrante ele pode durar por várias horas, dias e até semanas. Não existe um prazo para que a prisão em flagrante ocorra. O que nós temos que ter em mente é essa continuidade na perseguição. A autoridade policial tomou conhecimento do crime, foi o fulano de tal, começou a perseguir e não parou essa perseguição em momento algum, continuou agindo, indo atrás, diligenciando, indo à procura da pessoa ali, não, falaram que viram essa pessoa em tal lugar, a polícia chegou lá, investigou, não, ela passou por aqui, mas não está mais aqui, se dirigiu em tal direção e a polícia foi atrás. Essa prisão em flagrante, ela, como dito, ela pode ocorrer, pode ser formalizada dias, semanas após o cometimento do crime. Diferente se a polícia chega no local do crime, não viu quem cometeu o crime saindo do local, por exemplo, ou não tem nenhuma testemunha, não existe uma ideia, ninguém tem uma ideia de quem seja o autor do crime. Então, nesse caso específico, o flagrante já estaria prejudicado, porque a polícia não tomou conhecimento, não tem a mínima ideia de quem foi a pessoa que cometeu o crime. Depois, se ela receber, por exemplo, uma denúncia anônima dizendo, depois de várias horas, ou uma hora que seja, dizendo, quem cometeu o crime foi o fulano de tal. Então, o flagrante já está prejudicado. A polícia não pode ir até lá e prender o fulano de tal em flagrante, porque ela já perdeu, já não tem mais essa continuidade na busca pelo autor do crime. Então, já perdeu essa continuidade. Então, isso que a gente tem que ter em mente, né? Então, isso é importante para ser caracterizado a prisão em flagrante ou não. Nesses casos que a polícia já perdeu, assim, não sabe quem é o autor do crime, passou um dia, passou 2 dias, passou 3 dias, ou passou várias horas, não sabe quem é o autor do crime, e depois, no decorrer das investigações, ficou sabendo que o autor do crime é o fulano de tal, nada impede que a autoridade policial represente para a prisão preventiva dessa pessoa, né? Caso estejam previstos ali os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a autoridade policial pode, sem problema algum, ou o Ministério Público, sem problema algum, solicitar a prisão preventiva. E daí o juiz, uma vez motivado, estando presentes os requisitos do artigo 312, como dito, ele pode decretar essa prisão preventiva sem problema algum. O que não pode mais é falar em flagrante daí. Então, temos que ter em mente, de forma resumida, isso. O que caracteriza que uma prisão seja em flagrante? O que valida uma prisão como sendo em flagrante? A autoridade policial tomou conhecimento do crime, foi até o local, viu a pessoa fugindo, tomou informações ali no local do crime, logo após, né, na sequência do cometimento do crime, já tem testemunhas dizendo que foi o fulano de tal que cometeu o crime, e ela já saiu na perseguição ou em busca dessa pessoa para fazer a prisão, ok, o flagrante está materializado. Uma vez que ela não tem ideia de quem seja o autor do crime,
ou que ela não tem a mínima ideia de quem seja o autor desse crime, o flagrante está descaracterizado já, né? Então a gente tem que ter essa imediatidade na busca pela prisão da pessoa que supostamente cometeu o crime. Tendo essa imediatidade ali, a polícia já logo indo atrás, como dito, o flagrante ele ainda está, ele pode ocorrer a prisão em flagrante várias horas depois, vários dias depois, até várias semanas depois. O que não pode acontecer é a quebra dessa perseguição, a quebra dessa busca para a prisão em flagrante. Uma vez ocorrendo essa quebra, a polícia não sabendo quem foi o suposto autor do crime, ou a polícia mesmo sabendo, desistiu, foi fazer outra coisa, foi buscar outra, foi fazer outra investigação, não está mais efetivamente procurando fazer a prisão daquela pessoa ali, do suposto autor do crime, acabou o flagrante, não existe mais o flagrante. Nada impedindo, como dito, a decretação da prisão preventiva, né? Uma vez solicitada pela autoridade policial, pelo Ministério Público, nestes casos específicos, o magistrado pode decretar a prisão preventiva.